Pai amado, estamos na Tua presença, queremos pedir a Tua bênção agora sobre todos os Teus filhos que estão agora nos acompanhando e aqueles que, por certo, nos acompanharão depois, porque alguns não podem, devido ao trabalho, ainda estão chegando em casa, mas mesmo assim, como a live fica gravada, eles entram depois e colocam lá suas dúvidas ou suas participações. Abençoa Teus filhos, Senhor, para que eles sejam, neste momento, tocados pelo Teu Espírito, nesses momentos de angústia que estamos passando, onde a Tua igreja está saindo de uma crise que ainda não acabou, o vírus ainda não tem cura, ainda não há uma vacina, embora Israel tenha anunciado que já está finalizando já uma vacina, mas daqui que isso seja comercializado e passado e chegue até a cada pessoa, vai levar um bom tempo e, além de tudo, como é uma vacina fabricada por Israel, vai haver muita rejeição por parte de muitos governos, porque são completamente contrários a Israel, são governos contrários, que não negociam, né, que não aceitam nada que venha de Israel. Então é um problema que nós vamos ter que enfrentar ainda por um tempo, esse chamado coronavírus aí, que está causando tanto mal à nação e ao mundo inteiro. Pedimos a tua bênção, Senhor, para que nós possamos ultrapassar esses limites e possamos continuar como igreja viva na tua presença, sempre caminhando na tua presença em nome do Senhor. Amém e amém. Bom, antes de eu entrar na mensagem que eu tenho escolhido para hoje, eu quero falar a respeito desse assunto importantíssimo que é o discipulado. Quando Deus estabeleceu o seu sistema de ensino na terra, ele estabeleceu dessa forma, que Deus chamaria uma pessoa, essa pessoa ele encheria da sua graça, do seu conhecimento, da sua sabedoria, daria a essa pessoa condições dessa pessoa adquirir essas informações e passasse para alguém através do discipulado. Então, a bênção que vem de um vai passando para o outro, e é o que nós temos visto desde o princípio da história. As coisas vão passando de pai para filho, e é sempre assim. E é pensando nisso exatamente que eu estou colocando tudo quanto é assunto que eu tenho dentro dos meus guardados, tudo quanto é material de apostila, de estudo bíblico, eu tenho colocado tudo isso na internet e vai ficar à disposição de todo mundo. Então, muita coisa está lá no YouTube, é importante que você se inscreva no YouTube, PR Jorge Videira. Tem muita gente que diz assim, pastor, eu fui lá, eu vi seu vídeo, eu gostei muito da participação do seu neto, mas não se inscreveu no canal. É importante que você se inscreva no canal, é importante que você também toque lá o sininho para que você seja informado dos novos vídeos que forem gravados. É importante que você dê o seu joinha lá também, para que isso conte ponto lá para o canal no YouTube, né, de pessoas que estão achando o canal bom, o canal próprio para o nosso caso, né? Porque quando colocamos alguma coisa ali, colocamos para ficar, né? E aquilo ali é para ficar, para todo mundo. Porque vamos que eu faleça amanhã, até que alguém entre no meu computador e se interesse de pegar muitos estudos, isso vai levar tempo. E tendo tudo lá, já está fácil. Então, os estudos que eu estou, como essa live que está sendo gravada, depois eu vou transformar isso num vídeo com retoques, com edição direitinho, e vou jogar no YouTube, vai ficar à disposição de todos, porque eu estou colocando como se o YouTube fosse um grande HD, onde eu guardasse todos os meus ensinamentos, minhas mensagens, os meus estudos, para a posteridade, todos poderem ter. Então, tudo isso que eu aprendi nesses anos todos, nessas dezenas de anos estudando e aprendendo alguma coisa, eu não quero simplesmente morrer e levar isso comigo para a sepultura. Eu quero passar isso para alguém. E eu quero que você me ajude a fazer com que esses ensinamentos cheguem ao máximo de pessoa possível.
E isso só pode ser da forma compartilhada, você compartilhando com alguém, você passando isso para alguém, você pedindo a alguém que se inscreva na nossa página, a página A Bíblia Tem Resposta, e agora estamos também trabalhando junto com a do Ministério Alivida, que é da nossa igreja. Apresente para eles o nosso trabalho e peça, por favor, que eles se inscrevam no nosso YouTube, PR Jorge Videira. Você vai encontrar lá eu abraçado com a minha esposa. É ali que você deve clicar e se inscrever, por favor, para que todos os filmes que estão ali você possa compartilhar, mandar para sua família, para um filho querido. Tem estudo de todos os tipos, temos colocado lá de todas as formas e vamos colocar muito mais. Então precisamos da ajuda de todos vocês, certo? E por que eu estou falando isso? Porque é o texto bíblico que eu vou ler que tem a ver com isso aí também. Que eu escolhi para hoje, por exemplo, o segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Segundo livro dos Reis, no capítulo 2, é quando o grande profeta Elias vai passar a sua autoridade de profeta para o seu servo, o seu seguidor, o seu discípulo, que é Eliseu, né? Então, é quando Eliseu vai receber de Deus o manto do seu tutor, no caso ele, Eliseu, tendo como tutora Elias. E o texto diz exatamente isso. Então eu vou ler o texto e depois eu volto explicando calmamente com vocês. Eu vou ler e explicar, ler e explicar. Muito bem, capítulo 2 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 1 diz assim: Sucedeu quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, ele partiu de Gilgal com Eliseu. Então repare que Gilgal é a primeira escola de profeta que vai ser citada aqui. Quando Samuel teve o seu período na terra, Samuel deixou várias escolas de profeta, fundou várias escolas de profetas para que essas escolas produzissem servos que fossem apurados, não só para profetas, mas para trabalhar também como sacerdotes, como levitas, servindo ao Senhor no templo. Então, Samuel teve essa grande ideia. Samuel é um grande divisor das águas que vem de um silêncio total no período dos juízes, né, onde não havia nada sendo escrito, sendo profetizado propriamente dito. E Samuel vai registrar a história dos juízes e, ao mesmo tempo, vai também ter essa dedicação de formar essas escolas. E a primeira dela vai ser em Gilgal, porque é em Gilgal que começa um pacto com a nova terra. É exatamente em Gilgal que Josué atravessa o Rio Jordão com todo o povo. E se você ler direitinho, eu separei, por exemplo, Josué capítulo 4, versículo 20. Josué capítulo 4, versículo 20, que diz assim: E as 12 pedras que tinha tomado do Jordão, levantou-as em uma grande coluna em Gilgal. Então, é nesse momento que Josué atravessa o Rio Jordão, onde ele sai do deserto, né? Então o povo tinha saído do Egito, fica 40 anos, Moisés morre do lado de lá do Jordão, que hoje é a Jordânia, e agora Josué vai passar no Rio Jordão. Quando ele passa o Jordão significa o último obstáculo a ser ultrapassado para chegar na terra prometida. Então, ele vai ultrapassar o Jordão e o primeiro ponto agora vai ser Gilgal. Então, o que ele faz? Ele pega 12 pedras, leva para dentro do Jordão e tira 12 pedras, uma pedra simbolizando cada tribo, e vai fazer um altar em Gilgal e vai fazer um pacto com o povo em Gilgal. Gilgal é o início do pacto com Deus. É um lugar onde todos nós precisamos estar, num pacto com Deus,
onde foi o início do pacto que eu fiz com Deus? Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, quando eu tive o meu momento com Deus, quando eu tive o meu chamado para o ministério. Eu me lembro dos momentos de pacto, eu me lembro dos momentos de Gilgal na minha vida. Gilgal é importante a gente lembrar que é aquele lugar onde Deus vai falar com você, é aquele lugar onde Deus vai te chamar para tomada de decisão. Por isso que é em Gilgal que Saul, infelizmente, não consegue tomar a decisão para o lado certo, acaba tomando uma péssima decisão, porque Gilgal vai ser o lugar da grande decisão, dos recomeços, dos reinícios, da tomada de direção. Isso significa que nós precisamos, de vez em quando, olhar para Gilgal e lembrar dos momentos em que nós tomamos as nossas decisões, no momento em que Deus nos chamou para fazermos alguma coisa, principalmente que você que está me ouvindo é um obreiro, é um professor, é um líder, é um teólogo, é um pastor, é um responsável por algum departamento, é um professor. Você tem que estar sempre ligado àquele momento onde Deus falou com você. Nunca se esqueça, nunca deixe que o diabo faça você esquecer o momento do teu chamado. Isso tem que seguir a tua vida o tempo inteiro, porque se você se esquecer do momento em que Deus falou com você, você acaba esquecendo também da direção em que você tem que tomar. Porque se eu me esqueço do pacto que fiz, eu me esqueço da direção que eu tenho que caminhar para o futuro. Se eu me esqueço de onde eu vim, eu vou me esquecer também para onde vou. Então é importante que você jamais se esqueça de Gilgal na sua vida. Gilgal é um momento importante demais, que tem que ser marcado na sua vida. Então preste atenção, Gilgal é o lugar do início, é o começo, é a tomada de decisão, é o momento em que você aceitou ser profeta, é o momento em que você aceitou seguir a palavra de Deus e ser um representante de Deus. Esse é Gilgal. E agora, o Senhor vai tomar uma decisão interessante no versículo 2, porque o versículo 2 diz assim: e disse Elias a Eliseu. Veja, é o profeta que está falando com Eliseu. Ele é o líder. E ele está falando com Eliseu. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Opa, então agora é uma nova casa de profetas. Betel era onde ficava a segunda casa de profetas. E Betel, vocês sabem de Betel porque eu já preguei sobre o pacto que Jacó fez com Deus em Betel, quando a escada desce e ele vê os anjos subindo e descendo para a escada, que era um símbolo de Jesus, e ele vai chamar aquele lugar que antes tinha o nome de Luz, ele vai chamar de Betel, casa de Deus. Então, quando você está em Gilgal, você está no pacto com Deus, você está na tomada de decisão, e agora o profeta faz um teste no seu discípulo para ver se o discípulo estava em condições, porque ele diz: fica aqui que o Senhor me chamou para ir até a casa de Deus. E aí a resposta de Eliseu vai ser fantástica. Ele disse: porém, disse Eliseu, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram juntos para Betel. Então, agora nós temos uma outra casa de profeta. A primeira é Gilgal, a segunda é Betel, é a casa de Deus. Sem a casa de Deus não há serviço para Deus. Sem a casa de Deus não há trabalho para Deus. Sem a casa de Deus não há o que fazer para Deus. A casa de Deus significa o nosso ministério. A casa de Deus significa o nosso trabalho, o nosso processo de desenvolvimento de tudo aquilo que Deus nos deu. Embora Deus nunca tenha mandado a gente fazer igrejas, mas quando eu digo casa de Deus, eu não estou falando igrejas, eu estou falando a casa, no sentido de aquilo que Deus quer, naquilo que Deus projeta, aquilo que Deus estabelece, aquilo que Deus propõe, aquilo que Deus coloca
como a sua casa, o seu momento de trabalho para Ele. É como se você estivesse com os pés diante dele, para que a palavra dele se fizesse cumprir na sua vida. Que Deus possa entender, fazer você entender isso, que você também precisa estar na casa de Deus. Não importa o templo, eu não estou falando de templo, não estou falando de construção de igreja, não estou falando de igreja local, eu estou falando da obra, do desenvolvimento do teu ministério, daquilo que Deus chamou você para fazer, daquilo que Deus capacitou você para fazer. E tem muita gente que já esteve em Gilgal, está em Gilgal até hoje e não sai de Gilgal porque não consegue entender que existe um trabalho a ser desenvolvido, existe uma casa para ser construída, existe uma obra para ser desenvolvida. Então, casa de Deus é a nossa responsabilidade com a obra do Senhor, para que a gente possa continuar trabalhando e continuar desenvolvendo, e outras ovelhas possam vir chegando, e outras pessoas possam continuar nesse projeto de Deus para salvar o mundo. Agora, por exemplo, nessa pandemia, muitos de nós estamos sendo atacados a sairmos de Betel. Muitos estão atacados porque estão se desentendendo com eles mesmos, estão perdendo a fé, estão perdendo o chamado, estão perdendo o contato com Deus, estão perdendo o estímulo, estão perdendo o ânimo, estão perdendo a força de vontade de continuar. E Betel representa tudo isso. Betel representa a escada onde você sobe para ter um encontro real com Deus. É aquele momento de louvor e adoração onde você decide que vai servir ao Senhor como um serviçal, como alguém que vai ser servo. Você não vai apenas pensar no que vai receber, você vai pensar agora no que você vai fazer para Deus. Betel representa o momento de trabalhar, de desenvolver, de dar o que Deus te deu para outras pessoas. O que eu estou fazendo aqui agora, passando para vocês um pouco do conhecimento que Deus me deu, isso é Betel. Isso é trabalhar para a obra de Deus. Isso é trabalhar para a casa de Deus. Isso é trabalhar para que o corpo de Deus cresça. Isso é fazer com que o corpo de Deus se desenvolva. E nesse momento de pós-pandemia, nós ainda estamos sendo afetados pela pandemia e muita gente já está desistindo do seu chamado. Muitas igrejas estão com muita dificuldade de obreiros, porque muitos obreiros ficaram no meio da pandemia. Muitos morreram, outros foram afetados e outros tiveram a fé completamente desmotivada por causa da pandemia. Então é importante que você tome a decisão de sair do lugar de conforto que é Gilgal e se proponha no seu coração. É importante que você se decida a se lançar no projeto de Deus, do trabalho de Deus, da obra de Deus que é Betel. Interessante então que quando eles chegam em Betel, no versículo 3, então os filhos dos profetas que estavam em Betel, vejam que eram filhos dos profetas, porque era uma escola, tinham vários ali morando exatamente, saíram ao encontro de Eliseu e disse: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: eu também sei, calai-vos, fiquem quietos. Né? Sempre tem aquele grupinho que quer bater papo, quer falar demais, quer falar da obra e acabar falando de coisas que não deve. E Eliseu, muito compenetrado, muito atento no que estava acontecendo, entendendo que era um momento especial na vida dele, onde Deus estava testando ele naquele momento, era o momento do teste, era o momento em que muitas pessoas ficam confusas, porque veja, o próprio profeta disse: ficai aqui, que eu vou lá e eu vou contrariar o profeta, eu vou dizer: não, profeta, eu não vou ficar, eu vou contigo, se o senhor for, eu vou, se o senhor ficar, eu fico, eu não vou deixar o senhor, profeta. Eu vou fazer com que todos saibam que eu sou o teu seguidor, eu sou o teu discípulo, eu sou aquele que está
pronto para obedecer e para lhe seguir. E era isso exatamente que Elias queria saber, se ele podia confiar o seu ministério, a sua capa, que com seu manto que representava toda a sua unção, se ele podia passar isso para Eliseu mesmo, se Eliseu estava em condição realmente de reconhecer a obra de Deus, o trabalho de Deus que estava em Betel. Só que agora ele diz, no versículo 4, e Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Opa, agora é uma outra escola de profetas que está numa outra cidade. E quando a gente fala Jericó, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? A sua cabeça, nesse momento, quando a gente fala a palavra Jericó, a cidade de Jericó, o que que lembra você? Lembra você o quê? Aquela grande muralha. Lembra você? Aquela grande cidade impenetrável. É a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente se refere a Jericó. Mas aquela Jericó já não existia mais. A Jericó de agora era uma Jericó que foi reconstruída e precisava ser reativada. Era uma Jericó que foi reconstruída fora da vontade de Deus e agora tinha muita coisa a ser consertada. Tinha muita desordem, tinha muito adultério, tinha muita idolatria, tinha muita coisa errada acontecendo em Jericó. E Elias ia ter que trabalhar muito bem em Jericó, contra os princípios errados que estavam acontecendo. Então Jericó sempre significou batalha, sempre significou enfrentamento, sempre significou discussão, sempre significou tomada de decisão. Eu estava lendo um livro de Spurgeon esses dias, e ele diz que o homem que não se envolve com discussão, ele na realidade não declara quem ele é. E para Spurgeon, as pessoas deveriam sim cuidar de política, pensar em política, em quem vai votar, para não deixar que os ímpios reinassem na nação. E que também deveriam discutir religião para poder salvar a fé das heresias. Então, para esse grande homem de Deus, era importante discutir política para não deixar os ímpios reinando e o povo sofrendo. E era importante discutir religião, porque para não deixar as heresias tomarem conta do povo e assolar a humanidade. O que eu estou fazendo aqui é exatamente isso, discutindo religião, mostrando a verdade da palavra, para que as heresias não tomem conta, para que as heresias não assolem as pessoas e desvirtuem as pessoas dos seus lugares. E isso é uma batalha espiritual. Então, a terceira fase do chamado de um homem, o primeiro é a sua decisão em Gilgal, o segundo é ele tomar a sua decisão em relação a Betel, a casa de Deus, o trabalho da casa de Deus, e o terceiro é agora ele entender que ele é um apologeta, ele é um apóstolo, ele é uma pessoa que vai apologar, defender o Evangelho, ele é um defensor do Evangelho, ele é agora um lutador em prol da verdade, ele é um comentador, um indivíduo que não vai mais aceitar as coisas erradas e as heresias, ele vai lutar a favor das coisas que são santificadas pelo Senhor. Então Jericó representa batalha, representa enfrentamento, representa contrapartida, representa contradição, representa ser contra ao que está sendo tomado como certo e não é certo. Então, temos que nos levantar como vozes, porque o nosso silêncio pode ser o suficiente para que os ímpios consigam ser o que eles querem ser. O ímpio só vai ter poder quando os sábios se calarem. O tolo só vai ter autoridade quando os sábios se calarem. Então é necessário que nós salvemos o Evangelho do Senhor falando a verdade,
partindo para Jericó, enfrentando as lutas das grandes muralhas, porque elas vão cair e nós vamos vencer. Não temos medo da batalha, não temos medo de enfrentar a luta, de enfrentar aquilo que venha contrário a nós, porque defendemos o Evangelho, somos defensores da palavra de Deus, somos defensores daquilo que o Senhor deixou estabelecido para que nós nos envolvêssemos com isso. Hoje o mundo só quer se envolver com as coisas materiais e as igrejas estão indo atrás. Os grandes pregadores hoje são aqueles que falam de coisas materiais, de bênçãos materiais, de coisas que estão ligadas apenas ao que é perecível. Então, as pessoas estão pensando em casa, estão pensando em emprego, estão pensando em bens materiais, em carros, em salários e tantas outras coisas, e estão se esquecendo de lutar pelas coisas que são de Deus, pelas coisas que são da verdade. Nós defenderemos a verdade, nós somos defensores da verdade, nós somos pregadores da verdade e não podemos nos esquecer disso jamais. Então, nesse momento agora de pandemia, muita gente perdeu o seu tino e tem muita gente precisando de orientação, precisando de um apoio. E você deve ser esse profeta, você deve ser essa pessoa que deve sacudir essa pessoa e tirá-la destes momentos terríveis, porque Jericó é isso, é batalha, é confrontamento, é enfrentamento, é tirar a pessoa do lugar onde ela está. É interessante quando Jesus fala a respeito da vitória da igreja, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, o que significa que a igreja tem o poder de entrar lá onde está a alma perdida, onde está a alma que já está no inferno e tirá-la de lá, mesmo que as portas estejam fechadas. O servo de Deus tem o poder de enfrentar as portas do inferno para resgatar as almas que lá estão. E é essa a nossa função em Jericó. Deus chamou você para Jericó. Então se sinta em Jericó, se sinta como um representante de Deus diante das mentiras, das heresias, das coisas que estão sendo ensinadas de forma errada. Eu ouvi essa semana um vídeo que eu fiquei apavorado, um pastor de renome, um pastor que já foi inclusive um dos meus referenciais no passado. Eu tenho por ele um carinho muito grande, embora ele seja mais novo, mas eu achava que ele seria um dos maiores líderes do Brasil para levar a igreja ao encontro do Senhor. Ele declarou que uma das piores coisas que aconteceu no mundo foi a Bíblia Sagrada. Essa expressão no meu ouvido foi como uma bomba, uma explosão de uma dinamite. Um pastor que tinha tanta capacidade, tanto talento, que pregava que era uma maravilha, agora sai dos seus lábios uma frase como essa, dizendo que o pior erro da humanidade foi a Bíblia Sagrada. Não tinha que existir Bíblia Sagrada de acordo com a vontade desse indivíduo que já perdeu seu tino. Então, queridos, cuidado, que é isso que o diabo quer, é isso que o diabo está tentando fazer, roubando a tua fé aos poucos, fazendo com que você seja uma pessoa amargurada, uma pessoa transfigurada, uma pessoa que negue tudo aquilo que já pregou, uma pessoa que desfaça tudo aquilo que já fez, uma pessoa que desarrume tudo aquilo que já arrumou. Você não pode se deixar levar por esse caminho. Mantenha-se firme, mantenha-se seguindo ao profeta. O profeta está indo para Jericó, vá para Jericó com ele. Não deixe de seguir aquele que vai deixar a tua vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. E agora vem o outro versículo que continua, versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também: eu sei. Calai-vos, mais uma vez, quer dizer, vocês estão a fim de fofoca, não é comigo. Vocês estão a fim de bater boca aí, de saber quem é o que vai ficar na frente, quem vai ficar atrás, quem vai liderar, quem não vai liderar, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Fique na presença do Senhor e fique em silêncio. No momento certo, Deus vai agir.
E aí vem o versículo 6, que é muito importante, porque parece que ele vai dar uma volta assim, olha, porque ele diz assim, ó, e Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ora, peraí, Jordão de novo? Por que Jordão? Nós, lá no início, saímos do Jordão, entramos por Gilgal e atravessamos por lá de cá. Agora, do lado de lá do Jordão, é o lugar da morte. O do lado do Jordão é o lugar que não tem nada a ver com a gente. Aqui é a vida, aqui é a terra prometida, aqui é o lugar onde o Senhor nos colocou. Mas agora Deus quer ir até o Jordão? Mesmo assim, Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos juntos até o Jordão. Isso é importante a gente entender, porque o Jordão é considerado na Bíblia o último inimigo a ser transporto. Então, ele é o último a ser vencido. Quando Josué veio, depois de vencer todos os reis, atravessa o Jordão e fica em Gilgal e forma, então, o novo reino de Israel ali. E agora o profeta está querendo ir para o Jordão. Ou seja, chegou o momento final. Só que ele não ia morrer no Jordão. Ele não ia simplesmente atravessar o Jordão para morrer. O plano era outro. E o que vai acontecer é o que nós vamos ler. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse, eu estou no versículo... Não, eu pulei aqui. Versículo 7, né? E foram 50 homens dos filhos dos profetas e passaram defronte eles de longe. E assim ambos foram parados junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para dois lados e passaram ambos a seco. Presta atenção, o Jordão, a morte abriu para Elias passar. O Jordão simbolizando o fim de tudo, a última batalha, a morte. Se abre para que Elias agora passe junto com Eliseu. E Elias vai passar com ele a seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça e que seja tomado de ti. E Eliseu disse, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Versículo 10. Ele disse, coisa difícil pediste. Quer dizer, você quer ser o dobro do que eu fui? Vai ser difícil. A situação para você vai ser trabalhosa. O que eu sofri, você vai sofrer o dobro. O que eu fiz, você vai ter que fazer o dobro. O que você está pedindo é uma coisa muito difícil. Versículo 10, disse, coisa difícil pediste. Mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Versículo 11, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias foi subindo ao céu num redemoinho de fogo. Veja, a carruagem de fogo só separou Eliseu para deixar Eliseu aqui, para Elias subir num redemoinho de fogo. Então ele não foi para morrer, ele foi para ser arrebatado. Ele foi para ser levado num redemoinho de fogo aos céus. Preste atenção no que está acontecendo. E Eliseu está vendo tudo aquilo e se maravilhando de tudo aquilo. E lógico que ele queria ir junto, mas a carruagem de fogo veio e se colocou ali para ele não conseguir chegar até onde Elias, né? Sucedeu que eles vindo, falando ainda separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 12. E o que vendo Eliseu chamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa é uma expressão que vai ficar no coração de Eliseu durante todo o tempo.
quando ele estiver em momento de crise, em momento de angústia, ele vai lembrar dessa frase: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, carros de Israel e seus cavaleiros. Não sei o que significa. Ele deve, no seu coração, devia saber muito bem o que significava, porque ele estava vendo uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, e ele estava dizendo: carros de Israel e seus cavaleiros, como quem diz, só um Deus poderoso como tu para nos dar a salvação. Oh, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Também, o que vai acontecer agora, e ele clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando a sua veste, rasgou-as em duas partes, quer dizer, se humilhou diante de Deus ali. Também levantou a capa de Elias, que caíra dele, e voltando-se parou à margem do Jordão. Então agora ele tem que voltar, atravessar o Jordão de novo, para voltar para a terra de Israel, para a terra prometida, para a terra do Senhor, para a terra dos servos de Deus. E tomou a capa que dele caíra e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e ele então passou. Vendo os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram-se em terra até. E disse-lhes: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Deixai-os ir procurar o teu Senhor, porque se ele estiver em algum lugar, nós vamos conseguir encontrá-lo. O Espírito do Senhor o lançou em algum dos montes, em algum dos vales, e nós poderemos alcançá-los. E como Eliseu não conseguiu convencê-los a não ir, Eliseu disse: então podem ir, podem procurar à vontade, porque Eliseu sabia que Elias não tinha se perdido em lugar nenhum, Elias tinha sido levado. Mas vejam, meus irmãos, a expressão aqui agora de Eliseu, quando ele vê que Elias subiu. Ele pega a capa de Elias, ele vê que ele está sendo separado, ele está recebendo, porque ele viu o pedido dele, foi aceito, ele vai ter porção dobrada do Espírito, mas agora ele está sem saber ainda usar. Agora é o primeiro momento que ele está sozinho, sem o seu pastor, sem o seu líder, sem aquele que tomava as decisões, e ele ficava só aprendendo. Agora é ele que tem que tomar uma decisão. E a decisão que ele toma é interessante, que ele não diz: onde está o meu Deus? Onde está o meu Senhor? Onde está o Deus que eu sirvo? Ele não usa o eu em nenhum momento. Ele diz: onde está o Deus de Elias? Porque eu preciso desse Deus para me ajudar agora. Onde está o Deus de Elias nesse momento em que estamos vivendo, nessa pandemia, e precisamos de tanta ação do céu para conosco? E quando ele fala isso, as águas se abrem e ele consegue passar a seco, e ele vai passar a usar o manto de Elias. E realmente, na vida de Eliseu, você vai ver que a porção dobrada aconteceu. Elias realizou 7 grandes milagres, e o Eliseu vai realizar 14 grandes milagres. E você vai ver muita particularidade de um milagre entre o outro, para você perceber que Eliseu foi realmente mais profeta do que Elias. Que coisa fantástica, meus irmãos, é quando um homem está sendo colocado à prova, como foi colocado aqui o nosso Elias e o nosso Eliseu, né? Então, é importante que a gente saiba que enfrentar o Jordão nem sempre significa enfrentar a morte. Antes a morte era temida. Enfrentar a morte era a derrota. Enfrentar a morte era a perda. Morrer era a perda. Mas com Elias dá-se início a uma nova fé, a um novo conceito, onde o Jordão é um inimigo mortal
que vai levar toda essa carne, mas que a vida vai continuar sendo vida, porque nós seremos levados e transformados em novas criaturas. Quando você lê o apóstolo Paulo diz que carne e sangue não entrarão no reino dos céus. Então é lógico que naquele momento Elias teve seu corpo transformado, glorificado, para aguentar o redemoinho de fogo e ser transformado para um ser celestial, divinizado como os anjos são, né, de luz. E é muito lindo quando você entende que é importante na nossa vida nós enfrentarmos esses 4 obstáculos. Primeiro, temos que aprender que a palavra de Deus começa na nossa vida quando tomamos uma decisão, quando aceitamos. A decisão é tomada de renovação, de seguir ao Senhor. Isso é Gilgal. Depois vem a segunda, Betel, significa casa de Deus, o trabalho necessário. Temos que dar a nossa vida em sacrifício vivo ao Senhor, como trabalho, legitimando a autoridade dele sobre nós. Depois vem Jericó, enfrentar as lutas que o trabalho do Senhor vai trazer, enfrentar as lutas que pregar a verdade vai trazer, porque os que pregam a mentira vão nos odiar, os que pregam as heresias vão nos odiar. E por último, enfrentar o Jordão. Mas quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Ó, que gloriosa vista será! Nós vamos passar o Jordão e vamos ver o nosso corpo transformado, glorificado, como o corpo de Elias. Assim será o corpo da igreja. Então nós somos os Elias de hoje, que estamos para ser levados no redemoinho de fogo. Quando vier o Senhor e das nuvens tocar a trombeta e o nosso nome for chamado. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. E você, ouvirá o nome do Senhor sendo chamado? Você vai conseguir ouvir naquele momento o nome do Senhor sendo chamado? Jesus está voltando. Já estamos perto do Jordão. O Jordão está chegando. As nações já estão se arrumando, as coisas já estão se organizando, não é? E a política está aí cada vez mais mostrando, o quadro todo está nos mostrando que estamos perto do Jordão. Mas o Jordão para nós não significa a morte, significa o arrebatamento. Vamos subir ao céu num redemoinho de fogo e vamos deixar esse mundo e cumprir com o nosso chamado, cumprir com a nossa função diante do Senhor. Então você que me ouviu, você entendeu perfeitamente os 4 estágios da vida. A primeira é a decisão que você tomou de servir ao Senhor. A segunda é começar a servir, é trabalhar, é enfrentar essas tarefas, é fazer, é se colocar à disposição do Senhor. Não é ficar quietinho esperando que o outro faça, mas você mesmo trabalhar para o Senhor. Terceiro, é não ter medo de enfrentar as barreiras e dificuldades, é não ter medo de enfrentar os que vierem contra você, todos os hereges que vão lutar contra você, todos os que vão levantar contra a tua autoridade, contra a tua capacidade, todos que vão tentar matar você com ódio de você, mas você vai estar com a autoridade de Deus. E por último, o Jordão. Você está pronto para enfrentar o Jordão? Se esse vírus pegar você hoje, você está pronto para enfrentar o Jordão? Se esse vírus acometer você nessa noite, você está pronto para dizer: venha, ó Senhor, ora vem, Senhor Jesus, como a igreja está pronta para dizer? Ora vem, Senhor Jesus. Então, se você está pronto para subir no redemoinho de fogo, como subiu Elias, no arrebatamento da igreja, que vai acontecer a qualquer momento, então fecha os teus olhos, porque nós vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, muito obrigado, porque, Senhor, queremos viver a nossa vida ser como foi a vida de Elias. Nós não queremos ver a morte como uma derrota, mas para nós queremos vê-la como a ressurreição, por uma vida espiritual,
uma trajetória do material para o espiritual. Ó Senhor, e nós cremos no teu arrebatamento, nós cremos na tua vinda, nós cremos na tua palavra e nós queremos trabalhar para ti. Nós queremos, enquanto estivermos com vida, vamos trabalhar na tua seara, combatendo o pecado, combatendo as heresias, combatendo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final deste nosso encontro de hoje e eu, mais uma vez, peço a você, inscrevam-se no nosso canal no YouTube. É importante que você se inscreva. PR Jorge Videira. Toque lá o sininho para que você seja sempre notificado quando eu postar novos estudos. Amanhã pretendo já colocar um outro estudo lá e eu quero que você esteja sempre atento para nos ajudar a levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a outros corações. Deus te abençoe, tenha uma boa noite de paz. Vamos dizer o nosso lema: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deus te abençoe, querido, e domingo teremos o nosso culto. E eu vou à igreja domingo. Domingo eu vou com a minha máscara, né? Vou à igreja junto com o Tiago, vou glorificar o Senhor lá. Só não sei se vou conseguir pregar, porque máscara para mim vai ser meio ruim pregar de máscara, mas eu estarei na igreja domingo em nome de Jesus. E nós vamos cultuar ao Senhor, porque o coronavírus não foi suficiente para parar a igreja do Deus vivo. Deus te abençoe, tenha uma boa noite, durma com Deus, a paz do Senhor. E uma nova live na segunda-feira, se Deus quiser. Nossas lives são agora segundas, quartas e sextas, e domingo pela manhã o nosso culto. Eu espero vocês. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.